É domingão, nós aqui do programa Trilhas já estamos de saída. Hoje vamos conhecer o sítio arqueológico Cachoeira do Pedro. Fica localizado a 6 quilômetros aqui da cidade de Picuí e nós vamos, dentro de instantes, vamos pegar aqui o nosso transporte para já a gente vamos chegar lá e vamos conhecer as inscrições rupestres, as itacoatiaras. Agora vamos conhecer, para você que acompanha o programa Trilhas aqui na Creative TV. Estamos quase chegando lá no sítio arqueológico Cachoeira do Pedro, mas antes uma paradinha para conferir as belezas do local, para observar um pouco a natureza. E a gente pode observar aqui ao fundo a Serra do Pedro, que é o ponto mais alto aqui do município de Picuí. Nós também aqui do programa Trilhas iremos conhecer em breve lá a Serra do Pedro, que é o ponto mais alto do município de Picuí, onde vamos poder conferir belas imagens lá de cima. Mas enquanto isso, vamos caminhando, vamos chegar daqui a pouquinho, já estamos bem próximo ao sítio arqueológico Cachoeira do Pedro, onde vamos observar, vamos conferir. Estamos na companhia do professor Robson, também do Edson Calado, do Trilhas da Caatinga. E também, daqui a pouquinho, nós vamos estar chegando lá no sítio arqueológico Cachoeira do Pedro, onde vamos observar essas itacoatiaras, essas inscrições rupestres que estão aqui há milhares de anos, foram feitas pelos antepassados que viveram aqui na nossa região do Seridó paraibano. Vamos caminhando, já estou descendo aqui para pegar aqui o transporte e a gente desce agora para conferir essas belas itacoatiaras, essas belas inscrições rupestres que temos aqui no município de Picuí. No município de Picuí, além desse sítio arqueológico Cachoeira do Pedro, nós temos vários outros, acredito que mais de 12 já catalogados. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Edson Calado, também com o professor Robson. Ele vai explicar quantos sítios arqueológicos existem aqui no município de Picuí. Mas enquanto isso, vamos lá, vamos andando aqui, vamos conferindo a beleza aqui da paisagem, a nossa vegetação típica, a caatinga, onde podemos observar a nossa bela vegetação. Devido à escassez de chuvas nesse período, está um pouco seca, mas a Mata Branca, como é conhecido como a nossa caatinga. Vamos lá.
Agora nós estamos caminhando um pouco, estamos caminhando em direção ao local, às Itacoatiaras. A gente encontra pelo caminho pássaros, a bela natureza, plantas como essa, por exemplo, a calbeira, né, que está amarela, está com a folha, as flores amarelas. Nesse período é muito comum em nossa região a calbeira começar com as suas folhas ficarem verdes e aparecerem as flores amarelas. A gente caminha por aqui, vou continuar caminhando. O pessoal já está ali um pouco adiantado, eu vou continuar caminhando para a gente chegar. Já estamos bem próximo, acho que uns a 10 metros já do local. E a gente caminha por aqui, observa como é bacana a gente conferir esse local, a gente fazer trilhas por aqui, caminhar e conferir a beleza da natureza. E daqui a pouquinho vamos conferir também as Itacoatiaras, as inscrições rupestres que foram feitas pelos antepassados há milhares de anos aqui na região do Seridó paraibano. Vou seguir em frente, caminhando aqui até chegar até o local. Vamos lá. E já chegamos até o local, até o sítio arqueológico Cachoeira do Pedro. A gente observa as imagens, aqui tem uma cachoeira, a água está descendo. E também a gente observa aqui muita pedra. E entre essas pedras nós observamos algumas inscrições rupestres, alguns letreiros, onde vocês podem acompanhar aqui nas imagens. Eu estou aqui com o professor Robson. Nós vamos até ali onde tem um painel bem bonito. Ele vai falar um pouco do que é essas inscrições, de como elas foram feitas, vai trazer um pouco da história aqui para os nossos espectadores aqui do programa Trilhas. Robson, vamos lá até ali até a inscrição para nós observarmos. Ó, aqui temos esse letreiro, que ele é um dos maiores aqui da Cachoeira do Pedro. Ele bem bonito, uma imagem bem bacana. Robson, o que é na verdade essas inscrições, essas Itacoatiaras aqui na Cachoeira do Pedro? As Itacoatiaras, Ismael, como a gente pode verificar nas imagens, são inscrições em baixo relevo, ou seja, em esses sulcros abertos na rocha, feito pelos nativos que ocuparam durante determinado tempo esse espaço, Essas inscrições, elas são abstratas se comparadas às outras inscrições que são da tradição nordeste e da tradição agreste, porque são aquelas pintadas e que representam figuras de animais, até de humanos, que a gente chama de antropomorfos, Mas nessa não, você vê traços livres, um pouco abstratos. Muito se diz que era uma espécie de culto às águas, quando a gente está vendo aqui a Cachoeira do Pedro. Então, aqueles grupos eram nômades e acreditavam em seus rituais na água, no sol, ou seja, na natureza como elementos da simbologia de sua religiosidade. Então essas Itacoatiaras, elas, para alguns arqueólogos, é uma representação abstrata de uma espécie de culto às águas, porque é muito comum se encontrar em locais próximos a rios, caldeirões, cachoeiras, como a gente tem aqui. Vamos conferir, vamos subir para o outro lado, para outra parte aqui do sítio arqueológico, e lá temos também mais algumas outras inscrições, mais algumas outras Itacoatiaras, como é chamado. Robson, o termo Itacoatiara quer dizer o quê? É um termo indígena que significa pedra
polida, esculpida, pedra lavrada. E é interessante, Ismael, que esse painel é o mais significativo aqui do Cachoeira do Pedro. Ele assemelha-se muito aos traços que a gente encontra lá na Pedra do Ingá, que é o sítio arqueológico da tradição itacoatiara mais conhecida no mundo. E nós estamos a mais ou menos 120, 130 quilômetros de distância, então esses traços técnicos feitos aqui nesse painel, assemelhando-se com o de Ingá, demonstra justamente essa necessidade que eles tinham de registrar, né, um pouco do que eles viam, né, nessas suas caminhadas. Né? Alguns dizem que poderia ser o mesmo povo, na verdade grupos que dominavam a mesma técnica, porque o deslocamento desses povos acreditava-se que fosse de 5 quilômetros, num raio de 5 quilômetros a cada ano. Então é um deslocamento lento, apesar de que eles eram nômades, então viviam em busca de caça, pesca, coleta principalmente, uma região como a nossa que naquela época já apresentava essas características ambientais, ecológicas como um todo. Uma outra curiosidade são esses pontos, né, pequenos furos aqui na rocha, e Robson vai explicar, vai mostrar aqui e falar um pouco do que na verdade seria esses pontos aqui na rocha, tipo alguns buracos. Robson, o que na verdade seria isso? Vale salientar, Ismael, que assim, são teorias que os arqueólogos eles defendem, mas quando se trata de Itacoatiara a gente não tem explicações, vamos dizer assim, definitivas, né? Então nós temos aqui alguns orifícios que a gente chama de capsulares, né? São esferas, como você pode perceber, e ela acompanha o direcionamento do Sol. Então acredita-se que seria uma espécie de orientação astrológica, no qual eles representavam esse deslocamento do astro-rei do Sol. Se a gente verificar, né, de forma bem precisa, temos as capsulares menos profundas, que seria o Sol no momento, né, do seu nascimento, a capsular que está no centro mais profunda, um Sol mais forte, e assim ela vai diminuindo a sua intensidade. Bom, é uma teoria, é uma curiosidade que os visitantes podem perceber aqui no sítio, assim como o sítio, né, como um todo, ele é muito interessante para pesquisa histórica, né, mas também para a questão do turismo. Então, isso aqui é um fato bem interessante para o visitante perceber. Agora vamos mostrar mais uma parte aqui do sítio arqueológico Cachoeira do Pedro, mas antes de a gente mostrar aqui essa parte que tem um letreiro aqui um pouco diferente, Robson, a gente observa que algumas coisas aqui estão um pouco, vamos dizer assim, as pessoas que vinham usar aqui, tomar banho na cachoeira, acabaram tentando, digamos, degredir o ambiente, assim, fazendo algum tipo de vandalismo, tentando colocar escrever nas paredes, e acaba ajudando para a má conservação das itacoatiaras, né, Robson? Robson, como é que a gente pode conscientizar as pessoas, né, a não degradarem esse patrimônio que é nosso, tanto de Picuí como da região, como do mundo, né? Exato. Antes do sítio Cachoeira do Pedro ter essa repercussão e esse valor arqueológico que a Paraíba hoje, quiçá o Brasil já conhece, graças ao trabalho de divulgação que é feito pela mídia local e consequentemente do Estado, ele já era espaço de banhistas, né? Uma espécie de balneário aqui no nosso município, a família e tudo mais. Então muitas pessoas que acabavam vindo utilizavam-se desse tipo de artifício, né? Querendo deixar a sua marca. A gente vê aqui uma tentativa de reprodução de uma mão humana, ali próximo onde o filete de água está descendo, né? Aqui nós temos uma gravura de um nome de uma pessoa. E em outros espaços, Ismael, que a gente tem uma parte escura, que é o que a família já colocou um piche para cobrir esse vandalismo, né? Então, infelizmente, as pessoas vêm aproveitar de um espaço de lazer, sem saber a importância histórica e arqueológica desse sítio para a nossa identidade enquanto habitantes do nosso município hoje. Bom, para conscientizar, é preciso educação, é preciso conhecer, e é justamente esse trabalho de divulgação que o programa está fazendo. Então, que as pessoas que possam vir aqui aproveitem para conhecer. O sítio é extenso, nós temos cerca de 13 painéis distribuídos pelo sítio, a gente está mostrando aqui alguns, né? Mas tem muita coisa ainda para ser descoberta, para ser conhecida pelos visitantes. E não faça esse tipo de procedimento. Hoje a família já tem um olhar bem mais criterioso, nem todo mundo aqui
vai vir simplesmente para tomar banho, mas já a turma que vem estudar, pesquisar, conhecer a família, né, recebe de todo prazer. Mas esse tipo de comportamento não é aceitável, acaba degradando o sítio e tirando um pouco do valor histórico. Exatamente. Robson, ainda observando aqui alguns painéis, eu pude observar que esse painel aqui ele é um pouco diferente dos que nós já observamos aqui no sítio arqueológico. Esse tem uma coloração um pouco diferenciada, é um pouco avermelhado e também as inscrições são um pouco diferentes. Como que é essa questão desse painel aqui, Robson? Aqui a gente tem, Ismael, até pela própria formação, a gente vê a descamação da rocha, né, uma rocha sedimentar que com o tempo ela vai descamando e parte dessas inscrições elas vão se perdendo, né? Daí a importância de manter o sítio preservado. E essa coloração é o óxido de ferro, né, presente nessa rocha abundante aqui no sítio. Nós temos ela na coloração vermelha e também amarelada, não é? É por isso que a gente vê a inscrição itacoatiara, que é esculpida na rocha, mas a gente também pode ver a pintura, não é? Em alguns sítios a gente encontra apenas a pintura e não a itacoatiara esculpida na rocha, não é? E quando é feita a pintura é com base nesse mineral, né, nessa rocha aqui, chamada óxido de ferro, que os nativos chamavam de tauá, né? Então ele consegue a coloração vermelha, amarela. Claro que eles misturavam com outras substâncias, entendendo que essas inscrições, no caso das itacoatiaras, têm cerca de 8, 10 mil anos, né? Enquanto as outras inscrições da tradição nordeste têm 4, 6 mil anos, né? Varia muito, mas essa seria a matéria-prima utilizada para fazer esses painéis coloridos, né? Diferente da itacoatiara, que é esculpido, provavelmente eles utilizavam uma ferramenta de pedra mesmo, chamada cinzel, onde eles davam repetitivos cortes com a ajuda de água e até de areia mesmo para fazer esse tipo de desenho. Robson, quais os povos que habitavam aqui nessa região, vamos dizer assim, então são os possíveis que fizeram essas inscrições? Nós temos vários povos, né? Na verdade, quando a gente estuda arqueologia, a gente vê a ocupação no litoral pelos povos tupi-guaranis, mas aqui no Nordeste mais os tupis, né? E os povos do interior chamados comumente de tapuias. Entre esses povos tapuias, vários grupos teriam ocupado essa região do interior do Nordeste, da Paraíba, e até onde a gente tem o chamado Corredor do Seridó, essa região aqui de Carnaúba, Parelhas, pegando Picuí e Pedra Lavrada. Então acredita-se que grupos como os Janduís, os Tarairiús, e os Canindés seriam povos desse grupo tapuia que ocuparam aqui em diferentes momentos, né? Como eles eram nômades, não tinham um local fixo, né? Eles chegavam a um ponto como esse aqui para caçar, porque tendo água atraía os animais e, portanto, facilitava a caça, ou até mesmo para se aproveitar da água, porque a região não oferecia, como até hoje não oferece, muitos pontos de água, e se abrigavam em pontos como esse aqui, né? Aqui, veja que aqui para você passar parte do tempo protegido do sol ou da chuva, né? Então eles utilizavam esses pequenos abrigos, por isso que é comum você encontrar essas inscrições. Ali você vê novamente capsulares na base, né, na superfície da caverna, e em cima você tem as inscrições distribuídas, né? Então essa era a base que a gente entende da ocupação desse território. Robson falou sobre as capsulares, né, Robson? A gente observa, como ele falou, né, que eles usavam locais como esses para poder se abrigarem. E tô vendo. E, por exemplo, aqui os capsulares que ele fala, né, os buraquinhos aqui na rocha, e a gente encontra aqui, ó, em vários locais aqui também, né? Acho bem interessante a arqueologia, bem interessante isso aqui, e você confere, você que acompanha o programa Trilhas, você confere aqui, você pode conferir de perto aqui no sítio arqueológico Cachoeira do Pedro.